Olá, boa noite. Olá, bom dia. O horário que você vai assistir esse vídeo, né? Bom, como eu havia prometido, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão mesmo alimentar. Como que o diabético deve se alimentar em situações de hiperglicemia, hipoglicemia? Como que deve ser encarada as refeições diárias, né? Então, vamos lá. Como que deve ser a alimentação ideal para o paciente diabético? O que é uma alimentação ideal, né? Na verdade, vamos observar um pouco sobre tudo o que é alimentação para a família, não só para o paciente que é diabético. Então, tem que levar em consideração que toda a família deve partilhar da mesma alimentação, da mesma dieta, da mesma refeição, né? Porque, na verdade, é uma forma de comer saudável para todo mundo. Não é só a pessoa diabética que precisa mudar a sua forma de se alimentar, né? Então, o que eu vou falar para vocês não é nada, né? Não é nenhuma novidade. Vocês vão falar, nossa, Keila, mas é isso? Só isso. E vocês vão ver que não tem nada de diferente, né? Eu vou dar algumas dicas quando você tiver com uma hiperglicemia e quando você tiver com hipoglicemia, o que você pode fazer. Então, vamos lá. Então, água com limão, né? Essa é uma atitude que todas as pessoas deveriam ter, né? De manhã cedo, acordar e tomar água com limão. Por quê? O limão, ele tem 1 milhão de benefícios e eu sou adepta dessa ideia também, de que o limão é muito bom. Mesmo para aquelas pessoas que têm gastrite, porque essa água com limão ajuda a melhorar a acidez do estômago, então não vai agredir. Então é muito bom você fazer uso, né? Então começar o dia, sou diabético, não sou diabético, começar o dia com essa opção. Meia hora antes do café da manhã, você tomar um copo de água com limão, preferencialmente morna, mas se você não conseguir, pode ser a água fria, sem problema algum. Não é para adoçar, tá? E é super, você acaba se acostumando, então assim, não é uma coisa ruim. Bom, aí um de jejum ou um café da manhã com carboidrato, para quem é diabético, e as opções e as quantidades. Eu quero explicar uma coisa que é muito importante, eu não estou ensinando ninguém a fazer, não estou fazendo um cardápio, eu estou dando sugestões do que você pode consumir na sua refeição, tá? Porque fazer um cardápio, essa é uma forma meio genérica, que atende a todas as pessoas de uma forma geral, né? Então, assim, não estou falando de contagem de calorias e nem quantidade de calorias de refeição, é apenas uma sugestão das escolhas que você tem, né? Porque a grande maioria das pessoas que são diabéticas, elas ficam na dúvida o que elas podem comer. Então, são algumas sugestões. Aí aqui eu tenho pão francês, meia porção, ou uma fatia de pão de forma comum, uma fatia de pão integral, ou 3 rodelas de torrada, ou 3 biscoitos água e sal, ou meio biju ou tapioquinha, né? 2 colheres de sopa aproximadamente de cuscuz e 2 colheres de sopa de aveia. Essa quantidade ela pode ser variável de acordo com cada pessoa, mas isso aqui é uma quantidade média. O que você pode comer, principalmente você que é diabético. Pode ser uma pessoa que está tentando fazer uma dieta alimentar e quer diminuir peso, então come muito, então essa é uma opção de redução, né? Então a gente tem vários alimentos aqui que são carboidratos e que você pode fazer uso. Quando que o paciente diabético deve consumir esses alimentos no café da manhã? Quando a glicemia estiver muito baixa. Amanheceu o dia, ó, minha glicemia deu 70. Então, coloca um carboidrato no café da manhã. Eu vou dar algumas opções também de café da manhã sem o carboidrato quando essa glicemia estiver alta. Que é essa opção. Então, sem, tô com a glicemia, amanheceu uma glicemia super alta e tal, olha, deu acima de 110, deu 120, cento e tanto.
Uma opção é uma omelete de legumes ou de queijo, seja lá do que você gosta, né? Você faz uma omelete que não vá nada de farinha, né? Não é uma crepioca. Crepioca também entraria lá no grupo dos carboidratos, porque ia a goma de tapioca, que tem carboidrato. Então, seria isento de qualquer tipo de farinha, tá? Existem também receitas de pão que não vai carboidrato, que pode ser usado no dia que a glicemia estiver um pouquinho mais elevada, ok? As bebidas, né, que você toma no café da manhã, o café não tem problema que o diabético tome, chá, as opções de leite, eu estou dando leite de sementes, né, que você pode fazer uso, do leite de coco, leite de amêndoa, leite de aveia, leite de avelã, então são leites que você faz a partir de sementes. E você pode enriquecer esses leites com cacau. Lógico que o cacau a partir de 70%. Aí tem uma marca aqui, que é o Mãe Terra. Eu gosto muito dos produtos do Mãe Terra. Não é meu patrocinador e não é nem está me patrocinando para falar sobre isso. É porque eu conheço os produtos e eu sei que são muito bons, né? Então são produtos que eu recomendo e o cacau 70% do Mãe Terra é muito bom. Então, é uma das opções que você pode adicionar ao leite para dar sabor, né? Muito embora os leites de semente, eles são saborosos. Mas por que não pode o de vaca? O leite de vaca, ele tem lactose, que é açúcar. Se eu estou com a glicemia um pouco alterada, é bom evitar. E, além do mais, o nosso organismo, essa é a minha opinião pessoal, como profissional, né? Então, assim, eu, assim como muita gente que acredita que não, nosso organismo não necessita do leite de vaca ou leite de qualquer outro animal, eu partilho também dessa opinião, né? Até porque eu tenho intolerância ao leite, assim como eu, muitas pessoas têm intolerância a leite de vaca, então a opção seria o leite de sementes, que é muito bom e que faz muito bem à saúde. Uma outra opção para de jejum de manhã, né? Você não quer comer pão, você não quer, mas você quer algo que é mais saudável, faz a opção do suco verde ou de um suco vermelho. Só que o suco vermelho, ele tem o carboidrato mais acentuado, porque geralmente vai como base a beterraba, né? Beterraba, frutas vermelhas e tudo mais. Sim, tem carboidrato nesses sucos, porém, eles são uma opção muito saudável para qualquer pessoa, não só para diabético, mas para qualquer pessoa. Se você fizer a opção por esse tipo de alimento logo de manhã, seu corpo ganha energia, mais vitalidade, sistema imunológico fica muito mais resistente, né? Ajuda a emagrecer, que é muito bom, principalmente para o diabético tipo 2, que geralmente tem sobrepeso ou obesidade, acaba emagrecendo por conta da descompensação da glicemia, mas que muitas vezes volta a engordar depois que controla a glicemia. Então, são opções muito boas para quem está querendo emagrecer. E aí a gente vai para o almoço e eu vou mostrar umas opções para vocês de um prato saudável. Eu tirei essas informações, na verdade eu peguei a imagem, uma forma de mostrar para vocês algo que já estava pronto, né? Então, dessa página aqui, que está aqui o link, lá eles têm umas informações, mas a ideia era entender como é que monta-se um prato de refeição, né? Nem todas as opções aqui desses pratos estão saudáveis, mas é só para quem entenda. O primeiro prato, ele está dividido em meio e outro meio dividido ao meio, ou seja, um quarto e um meio. Como que deve montar esse prato? O prato perfeito, ideal, o prato correto, ele tem 50% dele de legumes, verduras, né? Ou seja, uma salada bem colorida, quanto mais colorida melhor. O outro quarto do prato é de carboidrato, né? E o outro quarto do prato seria de proteína. Então, esse seria o prato ideal. Então, a gente tem alguns modelos
dentro dessa ideia, como ficaria esse prato. O primeiro é que a gente tem umas torradas de pão integral, umas cenourinhas Baileys e um creme, que provavelmente é um creme de queijo, né, que seria a parte proteica. Aqui a gente tem os aspargos, provavelmente com bacon. Aqui temos alguma coisa que parece ovo mexido e temos batatas. Aqui também algumas batatas, aspargos com tomate e alguma coisa que acho que deve ser uma panqueca de frango, alguma coisa assim. Bom, a imagem não está 100%, mas é para mostrar que essa divisão tá salada, proteína e carboidrato, mesmo de formas diferentes. E aqui a gente continua com outras preparações, onde a gente tem como carboidrato, aqui no primeiro, o arroz integral, uma carne e uma salada, né, de couve de bruxelas com cogumelos, enfim. Aqui a gente tem algumas ideias de como você poderia montar esse prato, né, que muitas vezes você não sabe como fazer, né, o que comer. E aí eu também tenho algumas opções, isso quando a sua glicemia estiver dentro do normal ou baixa, você pode acrescentar o carboidrato. Mas aí vamos imaginar que hoje, na hora do almoço, a tua glicemia está muito alta. O que você faz? Você tira o carboidrato do prato. Então, um prato rico de salada e a proteína. Sempre preferencial uma proteína magra. Aqui eu tenho um pedaço de bife bonito, né? Com uma quantidade grande de gordura. Mas aí você desprezaria essa gordura. Muita gente não faria isso, né? Mas, enfim, sempre que a sua glicemia estiver muito alta na hora do almoço, uma forma de compensar essa glicemia logo, algumas horas depois, é você não comer carboidrato, mesmo na refeição do almoço. Aqui a gente tem, né, temos aqui uma cenourinha e tal, que vai ter, mas temos aqui abacate, temos tomate, temos umas folhinhas verdes. Então, a gente não teria uma quantidade muito grande. Aqui realmente não tem. O outro prato aqui não temos carboidrato. Então, é o que você pode fazer. Então, hoje está alta, sei lá, vamos imaginar um número aí hipotético, deu 220. A glicemia deu acima de 200, então eu tenho que compensar. O que eu faço? Não como arroz, não como batata, não como macarrão na refeição do almoço, que para ajudar a baixar. Você vai ver que na próxima refeição, ou 2 horas depois, é bom você verificar novamente a glicemia, para saber como que você está. Às vezes o que acontece é que você cai muito a glicemia, então você tem que ficar sempre atento, tá? Deu muito alta, né? Ou então a gente vai falar um pouco sobre esses níveis de glicose e o aparelho, para a gente entender melhor. Então é importante você sempre, se está muito descompensado, elimina em algumas refeições o carboidrato, que ajuda bastante a diminuir a glicemia. Aí me perguntaram, Keila, e as frutas que eu posso comer? Você pode comer todas as frutas. Você tem que tomar cuidado com quantidade e também com a glicemia. Tem frutas que têm baixo teor de glicose ou quase nada, que é o caso do abacate. Mas a maioria das pessoas só sabem comer o abacate se ele for adoçado, né? Mas ele pode ser consumido em formas de salada, como a gente viu nos outros pratos. E ele pode fazer parte da dieta, tem algumas dicas que eu vou dar aqui também, né? Como que você pode consumir? Bom, uma maçã, uma unidade pequena, mamão, pode comer mamão, mas não é doce, mas pode comer desde que seja uma quantidade pequena. Ó, melancia, eu já tive pacientes que o médico falou, ele chegou, doutora, o médico disse que eu não posso comer fruta nenhuma. Isso não é verdade. As vitaminas e minerais, elas vêm dos vegetais e vêm das frutas. Então, quando eu tiro fruta da dieta de um paciente, eu estou dizendo, olha, você pode ficar doente, não tem problema não, mas não coma fruta, né? Então, isso não é uma realidade. O paciente pode sim comer fruta, só que tem que ter consciência, né? Não pode comer demais. Tem frutas que são extremamente calóricas. Aqui a gente tem o mamão, dependendo da quantidade. A uva pode tem uma quantidade grande de calorias, então, mas se você comer uma porção pequena, né, não tem problema. O abacaxi também, uma fruta que tem muita glicose quando ele está bem maduro, né, a laranja,
a banana, mas se você comer uma porção, e somente uma porção, não tem problema, ok? Ceia, eu estou dando aqui uma opção, né, dos leites vegetais batido com abacate, olha que legal, fica muito bom, faz uma vitamina, lógico que você não vai adoçar com açúcar. Para quem é adepto dos adoçantes, o melhor adoçante, que é um adoçante natural, que é o de estévia, né? É o estévia. Então, assim, mas posso usar o leite com aveia. Aveia tem caloria, mas se ela tiver crua, não tem problema. Com chia, semente de chia, isso ajuda também quem está precisando emagrecer. Então, você fica bem alimentado e você ajuda o seu corpo a ficar melhor, né? Bom, aqui são os meus contatos. Eu só queria tirar uma dúvida que já me fizeram uma pergunta sobre, Keila, diabetes tem cura? Ó, o diabetes tipo 1 geralmente é um problema muito mais grave, né? Não seria grave, mas muito mais profundo que muitas. Eu, por exemplo, como mãe, quando a minha filha foi diagnosticada com diabetes, nossa, eu falei, tem cura, essa doença tem cura, né? A gente fica preocupado. E aí, quando o médico fala assim, não, não tem como curar. O tratamento é a insulina e vai viver assim para o resto da vida. Então, assim, como mãe, é uma coisa assim, hiper mega dolorosa para você ouvir e ver a tua filha pequenininha e vai ter que conviver com essa situação de furadas com agulhas o resto da vida e todos os dias e muitas vezes por dia. Então, assim, o diabetes tipo 1 é uma falha, né, na produção de insulina, porque as células que são produtoras de insulina, elas são destruídas do organismo. Então, passa a não ter mais essas células. A única forma de ter cura é através de transplantes dessas células novamente no organismo, né? E que ainda é muito fase experimental e nem todos os pacientes são indicados para esse tratamento. Enfim. Agora, o diabetes tipo 2, o que acontece? A vida inteira da pessoa, ela come mal, ela consome muito carboidrato, ela bebe, então as bebidas alcoólicas, elas alteram sim, elas vão mexer com o pâncreas, né? Você consome uma grande quantidade de álcool, você vai precisar também fazer com que o pâncreas trabalhe na produção também de insulina, ou seja, você vai, aos poucos da sua vida, você vai destruindo o teu pâncreas, você vai maltratando ele, né, comendo tudo aquilo que você gosta de comer, porque comer é muito bom, porque é muito bom. Quando você descobre que você está com diabetes, teu mundo desaba, pronto, você vai, acabou a vida. E aí o diabetes tem cura? Olha, eu não sei se a grande maioria de vocês sabem, mas as pessoas que têm o diabetes tipo 2, que faz a cirurgia bariátrica, o que acontece? Elas ficam curadas, né? O que aconteceu de fato com essa pessoa? Ela teve uma redução alimentar muito grande, então ela tem que fazer uma seleção de alimentos, passa a comer muito pouco, o pâncreas passa praticamente a não trabalhar mais. Então, não tem mais alteração de insulina, não tem mais produção de insulina, porque o corpo já não precisa mais, porque a quantidade calórica é tão pequena, e geralmente não é o consumo não é de carboidrato. Ele vai consumir mais a proteína, né? Então ele vai consumir mais alimentos que vão realmente nutrir o corpo e não consome mais uma quantidade grande de carboidrato. Com o tempo, esse paciente ele pode voltar a engordar se ele não mudar a relação dele com a alimentação. Então, como ele não muda essa relação com a alimentação, pode ser que em algum outro momento ele volte a ter problema com diabetes. Mas se você descobriu hoje, vamos imaginar que hoje você foi ao médico, levou os exames e o médico diagnosticou você diabético. E agora? Você tem duas escolhas. A primeira escolha é continuar com o seu estilo de vida e vai ter que tomar remédio para controlar essa glicemia e você vai passar a ter todos os problemas que todo mundo tem, né? Todos os diabéticos. A segunda escolha que você pode ter é mudar totalmente,
passar a praticar atividade física, reduzir a quantidade de carboidrato que você consome, melhorar as escolhas alimentares. Isso vai ajudar, sim, você a resolver esse problema. Mas tem que ter orientação. Então, eu sugiro que você procure um bom nutricionista e que você faça o acompanhamento com esse nutricionista e mude a tua vida alimentar, né? Não é ruim. Você vai ver que no final das contas foi bom, né? Descobrir que você teve um problema e que tem como você resolver se você mudar suas atitudes, né? Então, esse é o meu conselho. Vai ter gente dizendo, mas não tem cura. Você já desencadeou uma série de problemas no teu corpo, né? O teu pâncreas está danificado, porém, se você voltar atrás e se você fizer tudo diferente, é óbvio que o problema vai ser sanado. Eu já conheci pessoas que fizeram isso. Conheci uma senhora que ela descobriu que estava com diabetes e quando ela descobriu, ela disse que ela não queria viver daquela forma. E ela mudou toda a vida dela, só que ela passou a fazer tudo, ela passou a ser vegetariana, né? Então, na verdade, ela passou a fazer tudo ao natural, comer alimentos mais saudáveis, né? Então, assim, foi uma mudança radical na vida dela, mas que resolveu o problema. Então, para você que está desesperado, tem como mudar? Tem como você mudar. Tem como você ter qualidade de vida novamente, mas tudo tem um preço a ser pago. E o preço é a mudança, né? Você se adaptar à nova realidade. Tudo aquilo que você não fazia antes, você passa a fazer. E você vai ganhar mais saúde, você vai ganhar qualidade de vida. E você não precisa ter problema para o resto da sua vida com o diabetes. Então, esse é o meu conselho. Esses são os meus contatos. Se você quiser, você me encontra nesses endereços, pode me mandar e-mail. Estou no Instagram, esse é o meu WhatsApp, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, além do canal do Telegram. Então, até a próxima aula e pode fazer comentários, mandar perguntas também, né? Pode se inscrever no canal, que seria muito legal. Se você gostar, curta o vídeo, eu vou ficar muito agradecida. Então, até a próxima aula.